Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Com vocês, mais um episódio do Dialetos Podcast. Aqui do meu lado, Paulo Paulada. Salve, Paulo Paulada. Olá, bom dia, boa tarde a todos aí. Como é que você tá, meu lindo? Você tá bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Nosso convidado de hoje, a maior satisfação do mundo, recebeu o Marvin. Salve, mano, Marvin. Como é Tranquilo? que você tá? Da hora Beleza? mesmo? Tranquilo. E aí? Beleza? Na paz? Boa. Tá pra nós aí como é que tá a vida, o que você faz, o que você estuda. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí vocês pela oportunidade de estar aí, divulgando todo mundo, como o nome diz, Dialetos, dar voz a todos aí, para conhecer a galera. Bacana. Agradecer essa força que nos move, deixou mais um dia de vida pra gente estar aí. E meu nome é Marvin Tangerino. Sou casado aí, sou homossexual. Relação de trabalho, desde o começo eu comecei com 14 anos aí de idade, na prefeitura de Cajamar. Comecei bem cedo a trabalhar, tive bastante experiência Você mora em de Cajamar, trabalho. mano? Nasci em Cajamar, sempre morei em Cajamar. Sou cajamarense. Ainda moro lá, comprei minha casa lá ainda. Bacana. Aí, Legal ali. depois disso daí eu trabalhei também no McDonald's, trabalhei em bastante coisa, sabe? Em depósito de materiais de construção, já tive minha própria empresa também, bastante bacana, já vendi cachorro quente, já consertei computador, já trabalhei na Natura também, bastante bacana, já fui Quantos anos corretor você de tem, mano? imóveis, tenho 27 anos de idade. Nossa, mano, tudo isso com 27 anos, cara. Comecei com 14, comecei novo. Caramba. Aí vim parar agora no ramo de plástico aí, tamo aí. Trabalho com stand-up pouch, aquelas embalagens que tem zíper, tipo de whey protein, sabe? Com alça, Sim. bastante bacana. Em relação a estudo, terminei a escola também. Fiz técnico em transações imobiliárias, tanto é que eu trabalhei de corretor. Fiz técnico em logística e agora passei no concurso aí, sou fatecano, faço análise e desenvolvimento de sistema. Caramba, que da hora, Estamos mano. seguindo, trabalhando e estudando Não aí. para, hein? Sempre, Legal, hein? não pode parar. Você quer ver um futuro, se você quer ver uma trajetória boa aí, você tem que continuar, tem que ir pra cima. Mas desses trampos, qual foi o mais da hora que você teve? Que você achou esse aqui é o mais da hora? É o que você faz hoje? Olha, o trampo que eu faço hoje foi bastante garra, sabe? É bem interessante o trampo que eu faço hoje, mas Sim. eu acho que trabalhar para si próprio é muito mais interessante, sabe? Você trabalha muito mais, trabalha o dobro. Sei lá, A compensação é em dobro também, né? assim, até você ver vingar é complicado, sabe? O processo mostra que dentro de um ano para você conseguir começar a ter uma margem de lucro boa, sabe? Eu não consegui chegar nesse patamar aí, mas De tudo ter bem. uma margem de lucro? É uma margem de lucro boa. Que foi o melhor trampo, que a experiência que eu tive foi vender cachorro quente, pô. É mesmo? Eu saí da empresa com seguro-desemprego, eu comecei a vender cachorro quente assim do nada, fez um boom. E aí coloquei no iFood e comecei a vender só delivery. Só delivery. Aí faturamento não é lucro, né? Mas eu faturava em torno de 13, 14 conto vendendo cachorro quente. No mês? No mês. Caramba. No mês, porque a gente tem iFood e tem por fora também, né? Aí vai fazendo delivery e vai vendendo, é bacana. É uma experiência boa. Eu trabalhava das 6 da tarde até meia-noite, só de loja aberta. Só que aí tinha que começar às 9 da manhã, entendeu? Começava às 9 da manhã e comprar as coisas, preparar as coisas. Meia-noite fechava, então o motoboy ainda saía com entrega para voltar. E você ia dormir 1, 2 horas da manhã para acordar 9 de novo. Assim, é desgastante, mas é a melhor experiência, Correria. porque engloba tudo, né? Pega a empresa inteira, você pega desde chefe até patrão, porque você não tem funcionário, você tem que ir fazendo tudo. No final, você tem que fazer fechamento, ver meta e Dá pra tudo, imaginar. O gráficos. autônomo é trabalho dobrado, realmente. trabalho dobrado, sim. é. Mas o interessante da vida é o trabalho, né? Eu acho que trabalhar em si é muito bom. Sempre que você... Eu acho que o que dignifica a pessoa é o trabalho. É o trabalho. E não tem o que dizer, é o trabalho. Verdade. Falar pra você, Dá 2 meses que eu fiquei em dignidade. casa dormindo aí, não me senti dignidade nenhuma, mano. Imprestável. Imprestável. Sim. Tanto Então, a é hora que que a mente começou, já foi, opa, preciso começar a fazer alguma coisa. Eu fiquei 2 meses e meio moscando mesmo, parecia um vegetal. Tanto é que quando volta ativo é difícil, né? Cê é louco, eu andava no meio da onde eu tô trabalhando agora, eu parecia um zumbi andando, mano. E as pernas tudo doendo. É Falei pro chefe, complicado. isso aqui não é má vontade não, que eu tô morrendo mesmo. É verdade, eu falei mesmo pra ele. Pô, da hora. Né? É bom, né? Sim. Tem que... Mas você desistiu de vender os cachorro-quentes por quê?
Não deu Na louco? verdade, eu tava numa situação meio complicada da vida, sabe? Eu comprei um apartamento, ainda não tava com meu apartamento, tava morando com a minha mãe ainda. Sim. E minha mãe tava num processo de separação com meu pai, então tava vendendo a casa, entende? E eu tava fazendo na casa dela. Eu tinha um lucro, que era pequeno, mas tinha um lucro. E aí, quando eu vi que ia vender, ia sair meu apartamento. E eu já tinha experiência de trabalho nessa área que eu tô agora, então assim, eu tinha que ir para algum lugar. Eu tinha que colocar o estabelecimento em algum lugar. E eu fui procurar na região, que era onde tinha os clientes em potenciais, o que eu já vendia. O aluguel estava praticamente o que eu ganhava, entende? E eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar na área que eu já trabalhava, ganhando só para mim o que eu estava lucrando, entendeu? Para dividir para 2. Então, foi mais rentável acabar o projeto que já estava em andamento do hot dog e aceitar... É a empresa que você está hoje. A empresa que eu tô hoje, entendeu? Então, tudo vai se encaixando, sabe? A vida é uma engrenagem. Sim, eu acredito nisso. Acredito que tudo é ação, né? Porque sempre o cara, uma vez, falou pra mim que ia montar um negócio e tinha medo de não dar certo. Eu falei, irmão, você tem que orar a Deus, porque quando você monta um negócio, quem leva o cliente não é você, mano. Né? Aí você manter o cliente, acho que é você, mas levar o cliente pra conhecer o seu negócio vem dos céus. É coisas sobrenaturais. Tudo na vida vai ter o positivo e o negativo. Você tem que aprender a lidar com os dois. Vai vir a parte boa, você tem que saber manter, sabe? O equilíbrio. É uma polaridade, né? Sim, exato. Tem que saber trabalhar com a parte boa e com a parte na ruim. parte boa, você tem que ter uma fortaleza. Para na hora que vier a parte ruim, você não tá tão... Não passar por tanta dificuldade, sabe? É difícil a gente fala assim, juntar dinheiro, sabe? Investir tudo. Na hora que você tá ganhando muito, você quer sair da miséria, você quer gastar, você quer... E é o que é mais difícil, viu? Porque exatamente quando você ganha que você... Então, você começa a comer... gastar. Então, claro, você quer comer coisa melhor, você quer vestir roupa melhor. Porque a vida ainda não tá boa, né? Quando você ainda tá em um processo evolutivo... E aí você vai querer organizar tudo de uma vez, né? E não consegue, não dá, não tem como. Aí falando Racionais de novo, né? Mano Bravo fala, dinheiro na mão de favelado é mogola. Sim, exato. É verdade, né? Porque a vida não tá completa ainda, né, meu? Você vai querer colocar tudo em ordem e não dá certo. Sim, tudo de uma Só vez. que aí aonde que tá? Que você sempre vai vir aquela hora que você vai dar a quebrada. Sempre tem. Todo mundo na vida vai passar por isso. É porque tem um cara que fala que dinheiro ele não é servo. Dinheiro não é senhor, ele é servo. Tá ligado? Eu acredito também que a vida é uma roda, né? Uma roda. Uma hora você tá em cima, Uma hora a outra gente tá em embaixo. cima, Por outra isso hora a que, gente tá embaixo. dependendo de onde você esteja, o dinheiro não pode ser o senhor de nada. Não. Você tem, Que na verdade a gente tem que batalhar para conseguir, né? Porque é o conseguir. dinheiro que mantém a gente vivo, não tem como. Só que Você ele tem manda que na criar sua vida, alguma não coisa, pode. tem que pagar alguma coisa, mas a gente tem que correr atrás, não tem como. Não pode... Você não pode ser escravo, mas Seus não pode pais, ficar eles sem, voltaram né? pra viver junto ou não? Não voltaram, não. Separados. Meu pai já mora com outra pessoa há bastante tempo, a minha mãe... Ela comprou o cantinho dela, mas agora ela tá morando comigo. É mesmo? Já ela vai pro cantinho dela, tá em construção ainda. Ela casou de novo? Não casou. Minha mãe tá tranquila, é questão de igreja e tal, ela tá... Entendo, você comentou focada. comigo um dia. Como é que foi quando eles descobriram a sua sexualidade? Principalmente seu pai, sua mãe. Você quer falar sobre isso? Pode ficar à vontade. Pra mim é tranquilo, minha vida é um livro aberto. Quem vive escondido não vive. Sobrevive, né? Sobrevive. Vive... Gostei, tá vendo? Na verdade... Hoje, você viu? Na verdade, é mais por conta de egoísmo, sabe? A galera se fecha por conta disso. Eu acho que não deve, porque senão a gente começa a viver uma coisa que não é pra gente, sabe? A gente começa a viver o sonho do outro. Então, eu não tenho problema em falar. É difícil entrar em particularidades, né? Mas falar sobre a nossa vida, acho que não tem problema, não. Então, como é que foi quando seu pai, sua mãe... Que eu acho que uns têm uns pensamentos diferentes uns dos outros, né? Sim. A mãe pensa de uma forma, o pai já pensa de outra. Na verdade, eu fui criado numa família que era muito machista, sabe? Sim. Coisa da época, né? E eu também era de igreja, né? Então, assim, a família, eu nasci na igreja, então era tudo muito errado, sabe? Tudo. Isso que é bem complicado para quem nasce numa família assim. E você não tem apoio de lado nenhum. Para minha mãe, que era da igreja, que ela sempre foi mais centrada, eu tive até para mim foi, sei lá, magnífico, porque minha mãe, por mais que ela não compreenda, não é isso que ela acredita, ela respeita muito, sabe? Isso que foi bastante legal. Ela respeitou, ela ficou comigo
independente do Eu que disse pra aconteça, ele sabe? hoje, a gente não precisa, você tem que respeitar. O interessante é respeitar sempre, né? Acho que o orgulho de respeito, qualquer um. ele, independente de sexualidade, na vida, o respeito é tudo. tudo. Você entra Sim. em qualquer palácio, você entra em qualquer chola de vagabundo, entendeu? Você entra em sim. qualquer lugar com Com respeito. respeito, exatamente. Isso aí, para minha mãe e para minha mãe foi isso. Tanto é que hoje a gente tem uma ligação muito forte por conta disso, sabe? Que a gente um ajuda o outro e não fica se falando, sabe? Mas a gente sente isso. Sim. E pro meu pai foi um Vamos pouquinho viver, né? diferente, né? O meu pai foi um pouquinho diferente. Quando ele descobriu, tipo assim, eu até costumo brincar, quando eu nasci ele queria uma menina, não veio, né? É passado. Não foi assim, meu parceiro. Tá. Sim, sim. Não é quase, mas... Sim. E aí, quando ele descobriu, na verdade eu já levava uma pessoa em casa, assim, só pra, sei lá, comer e ir embora e tal. E aí ele perguntou pra minha mãe, que ele ficou desconfiado, né? Aí minha mãe falou que era namorado dele. E aí Então sua mãe ele ficou sabendo primeiro do que ele. ficou. Você minha contou pra sua mãe? Ficou sabendo. Na verdade, eu esperei ficar com 18 anos, porque eu não queria nunca levar problema pra casa. Então, até por conta da igreja, eu só ficava com mulher, sabe? Eu ficava me enganando, na verdade, mas é bom que conheci o mundo. Eu não sou Nutella, entendeu? Eu sou raiz. Entendi. Eu sou o que eu sou, eu tive as experiências pra falar assim, sabe? Não é isso. A gente outro dia entrou num detalhe referente a isso, aí meu primo falou que a pessoa nasce. Isso é um É termo... discutível, né? Porque pode ter várias formas, eu acredito. Não sei como que é, não sei o que. Sim, eu acredito que seja mais ou menos isso. Eu que já passei. Eu acredito Sim, que sim. ninguém nasce nada. Ninguém nasce nada. Ninguém... A gente Fala, nasce com fala, sexo. fala. A gente nasce com sexo. A gente nasce o masculino e o feminino, entendeu? Uhum. Então, é o órgão genital que diz o sexo que a gente tem. A partir do momento que a gente começa a se descobrir, eu acredito que seja com uns 10, 11, 12 anos que a gente começa a observar e falar, pô, aquilo me interessa, sabe? E foi onde eu comecei a descobrir ali o que eu realmente gostava, sabe? Entendi. Eu acredito nisso. E Você aí, descobriu essa sexualidade com a cidade? 12, 13, 14 eu acho que foi com 11, 12 anos e eu não queria acreditar, né? Porque tem sempre a igreja falando de um lado uma coisa, sabe, que é errado pai e tal, também, a família sempre. Tem até uma história legal que foi logo quando começou a sair os celulares com touchscreen, sabe? Meu pai me deu um celular e ele sempre gostou, porque eu sempre fui filho único dele, né? Eu não sei agora. Ele tá com outra família aí, mas assim, ele me deu um celular e aí eu tava vendo umas coisas que eu achava que eu começava a gostar, sabe? Sim. E aí eu dormi. Meu pai sempre teve o costume de ir E dá no uma- quarto, dar uma olhada pra ver como que eu tava, pegou o celular e viu lá, pô. Ah, Aí, O Dinei, o Vampeta. aí no outro dia ele veio conversar comigo, sabe? Ó, eu vi aí o que tava no seu celular, não gostei, isso daí é errado e não vou contar pra sua mãe que isso é uma vergonha, mas muda isso daí. Desse jeito, sabe? Aí depois a gente nunca mais conversou sobre isso, só continuou a vida, sabe? E aí, voltando lá, que eu tava explicando, quando ele descobriu, minha mãe disse que ele começou a chorar lá. E aí, depois disso, isso foi com 18 anos, né? Depois disso, a gente nunca mais teve um relacionamento, assim, de pai e filho, sabe? Não dava feliz aniversário, tipo, passava mais de um ano sem falar nada, não mandava Magoou o ego mensagem. dele. Que na verdade ele... verdade, né? É que O a gente tem que machismo, né? procurar, O exatamente, machismo, a gente né? tem que O procurar machismo evoluir, dele. Cá nem entre que seja nós, pouco, todo isso é dia. uma coisa, assim, eu não posso falar isso, né? Não tem lugar de fala, mas uma opinião, isso acaba sendo natural. Sim, é que na verdade a gente tem que procurar Porque evoluir assim como todo você- dia, sabe? assim como 1% você- por dia. Assim como você... Eu não tô aqui pra confrontar a sua ideia, nunca. Sim, Mas assim como você exigiu respeito dele, acho que a gente tem que ter o respeito da pessoa também, do sofrimento dele. Porque você era filho, sim. não é isso? Eu não sei Sim. se você compreende essa forma. Não, compreendo. Assim, no caso do meu pai, eu sei que a gente, Ele é obrigado a aceitar você como, como filho, não tem pessoa, lógica. sim, ele não vai deixar de ser meu pai também. Nunca. Como pessoa, a gente tem que procurar evoluir. Pelo menos 1% por dia para cada dia ser melhor. Se você quiser ser uma pessoa melhor. Certo. Eu acredito que meu pai não tem que fugir disso também. Ele tem que procurar evoluir. Sim. Só que ele também, eu entendo que ele teve uma criação. Ele foi criado de uma forma, entendeu? E essas são as nossas raízes. É o que a gente não tem, não Cultura. teve outra base. É a cultura. A pessoa que não teve outra base não tem como ser outra pessoa, sabe?
A gente tem que ter um pé para fora para tentar ser uma pessoa melhor, buscar novos ângulos de visão para a gente ter uma vida melhor, sabe? Com a sua pessoa de ontem, isso é mágico. Então, eu também entendo o lado que dele. daqui uns 10, 15 anos vai ser mais comum um pai, sabe, aceitar, sabe? Porque tá mudando, né? Eu acho que é meio complexo, mas respeitar... É o que minha mãe fez, respeitou, ela respeitou, independente da crença dela. Aceitar. Eu posso falar assim, eu não posso falar porque eu não tenho lugar de fala nisso, entendeu? Mas, assim, o cara aceitar é difícil, ele vai respeitar. Aceitar ninguém vai aceitar, eu acho, né? Posso estar sendo estranho de falar. Pessoas com a mente aberta, aceita sim. Hoje em dia e consegue pegar amor ainda. Sim, não, deixar de amar não dá pra deixar. Irmão. Consegue, porque... Sim, hoje em dia não tem mais essa, tem que mudar. As coisas mudou muito. Igual eu tô dizendo aqui, já é comum, mas vai ficar muito mais comum. Sim, claro, isso já tá aí, tá... Eu acho que sempre teve tá nítido. Agora eu nunca tive um colega, uma pessoa próxima, sabe, assim, um homossexual. Nunca tive, assim, só que se estiver tudo dentro do armário lá, né? Aí, rapaziada, vamos sair do armário aí, hein? Esse é outro caso, né? Outra pergunta que a galera faz. Se falar que tá dentro do armário é o certo ou é o errado, né? Uma pergunta que você me fez esses dias. Eu falei, mano, é certo falar que o cara saiu do armário? Sim, não sei, porque tem gente que fica, né, se enganando a vida toda e... Na verdade, isso é fica ali... uma palavra pejorativa, não? Eu não sei se a gente observar a fundo se cai mal pra mim, que sou homossexual, ou pra vocês que são héteros. Sim. Porque é uma suposição, quer dizer que eu tô no armário a partir do momento que eu não falo nada. Aí quando eu falo, eu saí do armário. Então se eu tava num armário e virei outra coisa, eu entrei em outro armário. Ou então, você tá na prateleira, você tá no armário. Como assim? Você que é hétero. Se você não saiu, quer dizer que você tá no armário. Não, então você tá me entendendo? Sim, não. Não é certo mas falar que saiu ou não. Não, mas tem gente que... Eu entendo. Você lembra aquele cantor como o Rick Martin, né? Lembra? Famoso pra caramba, mulherengo pra caramba, e de repente virou homossexual, entendeu? Lulu Santos também, né? Então, isso pra mim é sair do armário. Isso pra mim é sair do armário, entendeu? Saiu, né? Isso pra mim é sair do armário. Tipo, ter uma vida social com sabe? Viver anos e anos depois... Mas eu acho que seja muito por conta de pressão familiar, muitas vezes religiosa, sociedade também, amigos. É por isso que, pra gente ter um respeito, eu acho que a gente tem que saber puxar respeito também, sabe? Porque não é fácil ser homossexual, não é fácil. Ter respeito e impor respeito. Igualdade. Você tem que puxar um respeito, não adianta você se fragilizar e vitimizar também, sabe? Eu sou homossexual, muita gente me oprime e tal. Não é assim. Eu cresci também... Pilando pipa na laje, dando grau de bike, andando de skate. E aí, quando eu comecei a me descobrir, eu comecei a falar assim, porque ainda ficava com mulher, comecei a ficar com homem. Aí eu comecei a falar pros amigos, pô, sou bissexual. E aí a galera começava a ir no meio do skate e tal, na rodinha de todo mundo ir. Aí eu já cheguei e já falei, e o quê? Não, parça, tá tranquilo, eu tenho um amigo assim também. Então a gente tem que saber colocar cada um no seu lugar. Porque sendo homossexual, eu não tô infringindo a lei de nada. Pô, se você pegar na minha mão, é a mesma coisa que você pegar na mão dele. Tem sentimento também, entendeu? Então, assim, é uma coisa normal que todo mundo tem que entender como ser uma coisa normal. É óbvio que ser homossexual é taxado como todo mundo vê como um tipo de pessoa só, sabe? Não, ele é gay, então ele vai ser afeminado, então ele vai ficar dando em cima de mim. Generaliza todo mundo como uma puta, e não é assim, sabe? Nada contra a puta, porque também é um trabalho. Sim, claro. Digno, entendeu? Eu entendi o significado que você quis usar. Acha que vai ficar pegando todo mundo e acha... Não, a gente tem que saber trazer um respeito, sabe? Tem que saber puxar um respeito. Sim. Entendeu? Muito difícil? Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Assim como é difícil ter um filho, é difícil ter uma casa para manter, é difícil ser, sabe? Tem olho área torto. De emprego, área de emprego. Ser é difícil, né? Sim, é mais complicado. Todo mundo... Porque a gente tenta puxar esse respeito, então a gente é mais aceito, todo mundo conversa numa boa também. É que também eu não tenho aquele estereótipo, sabe? De ser mais afeminado, tá? Então todo mundo me leva numa boa. Só que, ainda assim, eu não consigo ter uma brincadeira igual um hétero tem, entendeu? Eu não consigo, sei lá, chegar em você e aí, tranquilo, não sei o quê. Se eu colocar a mão no seu ombro e tal,
O outro que olhou de fora já vai olhar com o olho... Ih, olha lá, tá entendendo o que tá acontecendo. Só que não consigo ser uma pessoa normal, entendeu? Então, por muitas vezes, eu tenho que dar uma segurada. Sim, mas... Eu não posso ser o mesmo, porque senão transpassa uma... Não que eu tenha vergonha de ser o que eu sou, não tenho. Mas transpassa uma visão diferente, Você entendeu? não quer deixar o ambiente desagradável. E nem, principalmente no trabalho, né? Que a gente tem que é, manter uma postura, sim, né? e as Tem que manter o pessoas pão. Tem que manter. É mais pelo que os outros vão Eu pensar. acho que as pessoas hoje respeitam muito. Sim, eu também concordo. Mas esse respeito vem de onde? Da própria pessoa. A pessoa que passa respeito. Eu conheço ele há 3 meses, é isso? Não, um mês. Acho que mais. Isso, um mês. Que Tem nós- quanto tempo que você tá um lá? mês, um mês. 2? Um mês. Eu fiquei 15 dias fora, deve ter isso. É, um mês. 2 meses. E eu respeito muito a pessoa dele, porque ele passou respeito pra mim. Sim. Entendeu? Eu acho que tudo é a base. Base, A base respeito. é respeito. Entendeu? E eu acho que ninguém Sim. fala, não, mano, é ótima pessoa. Você tem que considerar a primeira pessoa. Tudo primeiro é a pessoa. Eu trabalhava num lugar, você entendeu o exemplo. E a pressão para uma pessoa que tem um cargo maior que você é muito grande. Sim. Aí a pessoa estava estressada, eu também estava, a gente acabou tendo uma discussão feia, certo? Não vou entrar em detalhes. E aí depois caiu a minha ficha. Depois que eu calmei, pensei assim, pô, mano, a pressão pro cara é maior que pra mim. Aí eu falei pra pessoa, pô, mano, não posso fazer isso. Ele, por quê? O cara veio quase agrediu você. Eu falei, mas a pressão pro cara é maior do que pra mim. Aí o cara olhou pra mim e falou, mas ele ganha 15 mil. Eu falei, não, mas eu tenho que ver o ser humano primeiro. Então, a gente É só isso? olha as pingas que toma, né? Isso, Não é olha o verdade. estômago que leva. Eu falei, se eu não tô aqui pagando de bonzão, porque nada em mim é absoluto em nada. Eu posso estar errado. Mas eu levei em consideração a primeira pessoa. Eu chamei ele e pedi desculpa pelo ocorrido. Falei, me desculpa, eu sei que a pressão pra você é maior. Não levo pro pessoal, não levei pro pessoal também. Se o cara levou, o problema é dele. Entendeu? Mas eu tenho que olhar primeiro o ser humano, depois o que o cara é, irmão. Essa Senão não há questão aí respeito. principalmente de serviço, e ele ganha muito mais. Você entendeu as ideias? Tipo, ele tem muito Tem mais. mais, não pode ser Você quer assim. ter o que eu tenho? Faz o que eu faço, meu parceiro. Ou quer dizer Aí que você se fica só quer vendo o dizer- salário do cara. Tenta fazer o serviço dele. Ou quer dizer que se eu tivesse, eu seria melhor do que você? Seria Não, mais do que você, não tem todo lógica. mundo é igual. Então eu procuro olhar a primeira pessoa. Primeiro o ser humano, Sim. depois eu vejo o resto. E essa questão de respeito Como eu disse, É sabotagem complicado. respeito é pra quem tem. Sai do Racionais, vamos falar de sabotagem. Né? respeito é respeito, cara. Não tenho o que falar. Então, assim, eu acredito que, né, porque, assim, a gente tem que respeitar desde uma criança, sei lá, desde um animal até, né, um senhor de idade. Meus pais sempre diziam, né, e eu nunca levei a sério, respeitar os mais velhos. Sim. Os mais velhos. Eu prefiro ter amizade com as pessoas mais velhas, porque para quem quer uma evolução, você tem que aprender. Você não tem como aprender com quem tem menos experiência que você, sabe? Não que você não vá aprender. É óbvio que a pessoa que tem menos experiência já passou alguma coisa que você não passou. Mas uma pessoa mais velha, eu acho que sempre tem alguma coisa a mais para passar, de boa ainda. Sim, a vida ensina muito. Sim. Coisas que você não aprende em lugar nenhum. É. É a grande verdade. E a Eu procuro questão aprender com do... todo mundo, mano. Eu procuro aprender com todo mundo. Até uma Ah, criança, isso é às vezes, bom. a gente tá aprendendo. É verdade. Né? Criança hoje nasce com um Galaxy na mão, pô. Sim, crianças, Então não a tem minha como- filha me ensina algumas coisas que eu fico assim... opa. Eles aprendem. É eu digo verdade. assim, um gesto de uma criança, às vezes, ensina coisa que você não sabe. Outro dia minha filha me fez uma pergunta, né? Olha que interessante. Ela falou assim, pai, por que tava passando assim? Por que essas pessoas estão de preto? Eu falei, porque elas estão no enterro de uma pessoa. Mas por que preto? Não poderia ser o branco da paz? Não seria muito melhor? Sabe, uma criança... eu falei, Faz refletir uma outra... Sim, Uma sim, visão diferente, uma visão né? diferente, É. porque Eu aprendi com a Mas minha eu acho filha. que isso vai de crença também, né? De lugar, de região. Sim. Se for ver no Japão, é outro mundo. Quando você nasce, Cultura, né? quando você nasce, a galera chora. Quando você morre, a galera dá risada. Dá risada. Eles acreditam que você tá indo para um lugar Então. melhor, então... O que eu aprendi com a minha filha de 4 anos, 3 anos, eu tava estressado. E ela fazendo bagunça e eu briguei com ela. Ela começou a gritar, a chorar. E eu estressado ainda. Para de chorar. Coisa de pai e filho. Aí ela saiu. Quando ela voltou, parecia que ela tinha esquecido o que aconteceu. Aí deu uma abração. Ô pai, me ajuda com isso daqui. Pô, eu pensei, eu fiquei olhando. Pô, acabei de brigar com ela. Ela tava chorando. Do nada ela esqueceu. Tá ligado? Não tem... Aquilo acabou comigo. Falei, porra, mano, maldade, eu tô o não dia tem inteiro maldade, estressado exato. com um bagulho Criança. que... Pai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí eu fui lá, liguei o motoquinha dela pra ela andar. E eu, pai, parece que eu calmei. Eu falei, mano, que bagulho louco. Uma criança te ensina.
Por isso que eu acho que é inocência. A gente, é o que eu falei, que eu voltando um pouco lá, a gente não nasce. A gente só nasce um ser humano, entendeu? E a gente vai se descobrindo a questão da homossexualidade. Sim. E é exatamente isso. Não tem maldade, cara. Tem maldade. Não tem maldade. Ela só voltou e falou porque você é o pai dela. Você é o porto seguro, é o herói dela, entendeu? Sim. É isso. Não quer te decepcionar de forma alguma. Sim. Por isso que às vezes... Se pelo menos um terço daquilo ali, irmão, a Bíblia fala, né? Seja como crianças. Se a gente conseguir ser pelo menos um terço daquela naturalidade, não digo nem inocência, mas daquela naturalidade com que ela esqueceu, É verdade. entendeu? Não tinha longe, não. Como raça humana, a gente tinha muito longe. Que na verdade não esqueceu, né? Porque a criança, eu acho que ela tá em constante evolução. Aprendendo sempre. rápido Porque que a por isso gente, que fica né? perguntando a todo momento. Chato, Mas não cara. não guarda a maldade, né? Não guarda a malícia do negócio. Sim. É maldade, não guarda a maldade. E a gente, conforme vai aprendendo, vai crescendo, e a gente vai guardando para não passar pelo mesmo erro, né? Sim. E aí você vai criando bloqueio ali. É Calma. difícil. É. Voltando à questão do respeito lá, que você falou, como que foi a aceitação para a família, eu acho que é a coisa mais importante para quem é homossexual, sabe? Claro. É o mais É o importante, alicerce, é o da alicerce. família, porque imagina que você tá andando no meio da rua, você esbarra e alguém começa a te xingar, pô, você é mó arrombado, seu viado do caralho, não sei o que, viu que você é homossexual, tá te xingando. Pô, aquela pessoa não conhece, cara. Tá bom, beleza. Sim. Paz, deseja você tudo de bom. Agora imagina em casa, quem é o seu pai, que você tem que voltar para abraçar, Sim. não te aceitar, sabe? Sim. Imagina a dor que não é. Sim. Deve Então, ser. no momento, é bem complicado, Porque sabe? é aquela pessoa que você... Assim, os pais conhecem melhor os filhos do que os filhos se conhecem a si próprios. Sim, Porque, pode ter certeza, eu conheço minha filha desde quando ela nasceu. Tem coisas que ela não lembra dela e eu lembro. Tá entendendo essa ideia? sim. Então, essa pessoa tem que ser o porto seguro dela de qualquer forma. O que você falou tem um sentido muito profundo. É muito profundo isso, porque independente do que você seja, a pessoa tem que te respeitar como filho. Não tem lógica. Tem que te amar, não tem como, mano. É, a É gente... o meu ponto de vista. Situação chata, mágoa... E assim a como gente você não tem que consegue... respeitar também, né? Sim, com certeza. A gente não consegue ter mágoa de uma pessoa que não conhece a gente, que a gente não conhece. A gente só se magoa com pessoa que a gente ama, pô. Sim, aí então. Entende? E das partes boas? Vamos falar de coisas boas. Bora! Fala de Coisa boa? como que é pra você, assim, sabe? Mano, sabe, tipo, a vida de casado e tal. Como É que casado, né? Sou Falou só assim, vê como- amaziado, né? Sim. Eu vivo junto já há Sim. 8 anos nesse Olha, relacionamento, já faz tempo. 5 anos já. Nesse relacionamento. E é um que eu tô. relacionamento agradável. Bom, questão de ser homossexual, eu acredito muito na verdade e na mentira, sabe? As duas doem, mas a verdade dói uma vez só. Então, desde o momento que eu Mentira machuca. falei que eu sou homossexual, eu tirei um peso das minhas costas, sabe? Eu consigo viver livre. E depois que você consegue viver livre, falando a verdade pra todo mundo, você não tem o que mentir, você não tem o que ficar inventando ou lembrando depois pra reafirmar, sabe? Então, assim, Viver uma fantasia, né? Tipo, Viver o uma sonho dos pessoa que outros. você não é, né? Isso. sim, exato. depois que eu me assumi, eu assumi o que eu era, primeiro pra mim mesmo e depois pra galera, pra sociedade, foi muito mais fácil. É fantástico. É de verdade. É o Sim, peso. é, Não, mas então. como é verdade. essa sensação, mano? De verdade. Você olhar pro mundo e gritar. É que você esquece das preocupações e só começa... O que os outros pensam não é relevante, né? A partir do momento que você... Sim, é porque eu também levo, a gente tem que levar como uma coisa natural, pra você entender como é natural, que é natural. Se eu ficar enfatizando demais, enfeitando demais, você vai entender como uma coisa, um Não é um problema mimimi. ou uma coisa que eu tenho que ficar tratando, sabe? E não é. Pô, eu vou chegar numa entrevista de trabalho, sou casado, sou homossexual e vou continuar a minha conversa, sabe? Já era. Isso te Eu tenho faz, que levar. Isso te Entrou nessa faz empresa bem. Agora você falou isso? Ah, eu falo pra todo mundo, eu tenho que deixar bem claro tudo. Isso te Tem que faz deixar- bem, né? Isso te deixa Sim, muito e faz melhor bem pra todo mundo. Pra todo mundo, claro. Porque quando a gente tá se aliando a uma empresa, a gente tá entrando pra uma família. Sim, concordo. A gente tá entrando pra conviver com uma pessoa que a gente tem que confiar, que ele tá confiando no trabalho a você e você Mais tá tempo com a pessoa do que- confiando na empresa e você tem que abrir o jogo e falar a verdade, acabou. Sim. Eu acho que é isso que abre muitas portas pra gente. No meu caso, abriu muita porta pra mim. A sinceridade. A gente tem que ser Sinceridade. sincero e... Eu acho que as pessoas E mais seguir. procuram isso. É isso hoje, a sinceridade, Sim. né? Isso é muito sim, bonito. eu acho que fala mais do que qualquer coisa.
Relação a trabalho, hoje, eu estava conversando com um amigo, ele também a família é dono de um estabelecimento, e ele estava indo até para uma outra vertente aí da vida, ele estava falando que a galera nova não está conseguindo dar conta do trabalho, sabe? Aí eu comentei com ele que entrou uma mulher para trabalhar comigo, que ela tem uma idade um pouco mais, sei lá, tem 40, 45, 50 anos e trabalha muito bem. Eu acho que vem muito disso, da seriedade que está faltando um pouco hoje, sabe? Vontade, né? De falar a verdade, de entrar para fazer isso mesmo, sabe? Para fazer o que é certo. E a geração nova, a geração Z, não está conseguindo fazer isso, sabe? Quer viver muito na aba. Você fala... Isso, e tá sobrando, na verdade, para as pessoas que... Sabe o que eu acho sobre que isso? tá ficando mais velha, sabe? Eu acho sobre isso? As pessoas, a geração... Me perdoa a geração de agora, a geração Z, mas muitos, eles se perdem neles mesmos. Esse negócio de você ser sincero, a primeira pessoa que você tem que ser sincero é você. Sim. O resto... Não vou falar palavrão que eu ia falar. Se você não for sincero com você primeiro, mano, não adianta nada. Você tem que ser o que você é pra você primeiro. O resto é resto, irmão. Sim. E essa geração de hoje, infelizmente, ela não é sincera com si próprio. É aquela história, se você não é, alguém faz você ser. Você mente pra você mesmo Mente e acredita pra na mentira, né? Mentira dos outros. E aí você vive... É. E é o que não tá segurando nem gente em trabalho, sabe? Não segura nem gente em trabalho. E tá sobrando para as pessoas que são mais velhas que estão O desempregadas. que acontece? Tá Os tendo que caras pegar um antigos, serviço eles seguram umas broncas muito pior, Sim, certo? sim. Já de hoje não, você vê que cai um negócio do chão, você, ai meu Deus, caiu não. Eu É vejo só muito pegar. que é Eu questão vejo isso de aí. responsabilidade também, sabe? Tem medo disso. Não né? tem muita tarefa para cuidar, sabe? Não tem muita coisa para E fazer. fritam Então não tem por que abaixar a cabeça, sabe? A gente que tem alguma coisa para cuidar, a gente tem que engolir sapo, a gente tem que baixar a cabeça. Sim. E a galera não quer fazer isso. Flexibilidade, tem que... O equilíbrio. tem que ter a resiliência, sim, tem que ter uma sim, elasticidade. Na hora certa você... sim. É isso aí. Isso é sabedoria, pô. As pessoas de hoje não buscam sabedoria, só buscam inteligência. Uma coisa que precisa mudar, assim, no seu ponto de vista, assim, referente ao... Sabe, assim, socialmente, sabe? Né? Uma coisa que você pensa, assim, que se você pudesse, você faria para mudar. Em que sentido? Na parte do LGBT mesmo, que ia mais. Sabe, que nem o que eu acho, assim, a indústria mesmo é muito errada da forma já... Que nem outro dia eu fui comprar um brinquedo para minha filha, tem que comprar cozinha, máquina de lavar, sabe? Eu acho que ali já é um erro isso. Você não pode fazer isso... Porque, Induzir, você fala? tá induzindo a criança a ser dona de casa já. E as pessoas, como no feminismo mesmo, já não aceitam mais isso, né? Eu acredito que o brinquedo, ele tem que existir. Sim. Só que ele puxa muito pra essa parte de rosa é pra menina, azul é pra menino, sabe? Eu acho que não deveria ser assim. Deveria ter um brinquedo genérico. Se é pra fazer igual pequeno, faz igual, sabe? Não coloca cor, não coloca... Exatamente. E era o contrário, né? O homem era rosa... Ah, é? E o homem era... Eu vi uma vez o cara falando Aí não sei o que aconteceu, mudou. Então, nesse caso eu tenho uma sobrinha, que é a criança da família. Ela tem 3 aninhos agora. E ela gosta de tudo azul, cara. Ela quer uma bicicleta, ela quer azul. Ela quer uma bola, ela quer azul. E eu não vejo nenhum problema nisso, porque, como a gente estava comentando desde o começo, a gente não nasce nada. A gente só quer brincar, a gente só quer aprender, só quer se divertir, sabe? Então, eu não vejo maldade nisso. Sim. E a galera taxa muito nesses pequenos pontos, sabe? Igual do rosa e do azul, num fogãozinho. Não, você não pode ter boneca, você tem que ter boneca. Eu acho que a criança só quer brincar, Só sabe? quer brincar. Não tem maldade. Igual a gente disse, sem maldade. Ela não tá preocupada se é pra menino, se é pra menina, se é rosa, ela quer brincar azul. com aquilo, cara. Exatamente. Deveria mudar isso que eu quis. A pergunta foi mais ou menos essa que eu queria te chegar na... Então, eu acho que é questão de... É pra fazer pra criança brincar? Faz, mas ela tá querendo um fogão igual ao da mãe? Faz um fogão igual ao da mãe, sabe? Não precisa ficar... Sabe o que você fez eu lembrar de quando surgiu o personagem da Mulher Maravilha? Se eu estiver enganado, vocês podem corrigir. Diz que quando que era a Mulher Maravilha, era uma mulher empoderada. Isso lá nos anos bolinhas. E os homens não aceitaram. Aí fizeram o cara que criou a Mulher Maravilha fazer ela como se ela fosse uma doméstica. Então, esse caso, ele é muito abrangente. Procura ver pra você ver. Aí os caras quiseram que ela fosse uma doméstica. Esse aí caso passou o tempo, mudou de novo, né? é muito abrangente, porque aí já não envolve homossexualismo, né?
ele envolve feminismo. Feminismo. Machismo, né? Na verdade, machismo. Porque hoje, para uma mulher ser empoderada, tem tantas coisas que ela tem que vestir para estar naquele cargo, sabe? Uma mulher não poder usar uma saia, ela tem que usar calça para se parecer com um homem, para conseguir chegar no poder do homem, mesmo assim não chega, sabe? Então, é uma coisa... É uma luta grande também das mulheres, sabe? Algo muito grande ainda? Como? Nessa parte? Desculpa, não entendi. Você acha que existe muito isso ainda? Com certeza. Com certeza. Principalmente de quem tem menos base, sabe? De quem aprendeu menos. Sim. Então, a sua base é o que você aprende com os outros, sabe? Muitas vezes com a ignorância de outras pessoas que aprenderam com outros ignorantes, sabe? Sim. Então, você traz isso para sua vida e você dissemina isso ainda, sabe? Você começa a formar opinião, cabeça de outras pessoas sobre isso. Eu acredito que o que estraga é o extremo. Eu sempre falo, o extremo estraga tudo. Mas tudo que é demais é... Porque uma vez uma ruim, mina né? chegou pra mim e falou que tem que pagar dívida histórica. Eu falei, não tem como você pagar a dívida histórica. Bitendo pau, porque eu mês que eu não é aquilo. Eu falei, se você... Lógico que eu fui extremista nisso. Fosse uma pessoa branca lá nos anos 60, você chicotearia o negro. Porque é isso que o extremo faz. Sim. Se eu tiver errado, você pode corrigir, 06. Certo? O extremismo faz isso, porque naquela época era aceitável isso. Você pegava, você podia fazer com o negro o que você quiser, porque por causa da cor da pele do cara. Então, se você achar que isso é mimimi, você não pode achar que o cara vai ter que pagar de... Não. Senão vira uma bola de neve. Você tem que mudar a cabeça da sociedade. Não voltar... É que nem o cara fala, o sonho do oprimido é ser o opressor. Aí é hipocrisia. Então, essa geração acho que falta aprender muito isso. Sim, mas eu acho que está mais próximo da aceitação, porque como a gente fala, que você acabou de citar agora, anos 60, então 60 para 20, 60. Você tá entendendo as ideias? O que a gente já evoluiu? Exatamente, mas tem pessoas que querem ser aquilo lá nos anos 60. Mas não tem mais como, tá sendo minoria e tá sendo oprimido, sabe? Isso, gente. Porque ele tá ficando fora da bolha. Verdade, ele é uma né? bolha. Não, na verdade, ele é uma pessoa extrema. Isso é dos dois lados, irmão. Falando de esquerda e de direita, dos dois lados, você vê isso. Sim. Entendeu? E, na verdade, isso serve para tudo. É porcentagem, né? Tem porcentagem de tudo em todo lugar. Tem porcentagem de usuário de droga em homossexualismo, em igreja, então tem porcentagem de tudo em todo lugar. Quanto mais gente, aumenta a porcentagem, né? Exatamente. É o equilíbrio natural de tudo. É o equilíbrio natural de tudo. Tem todo mundo que gosta de tudo, porcentagem de todo tipo de gente em todo tipo de lugar, sabe? Sim. Eu conversando com essa pessoa, vou falar quem é, eu falei, não tem como você pagar a dívida histórica. Só se você pegar um cara lá dos anos 60, eu tô falando 60 porque eu não tava falando dos anos 60, e colocar lá pra viver hoje. Certo? Pega um cara que tinha... Porque o cara que é vivo ainda, ele mudou a mente dele. Mas o cara que morreu lá nos anos 60, traz ele pra viver hoje, pra você ver. Eu fui lógico, fazer uma utopia. Então, ele não vai viver. Então, se você for um pouco mais além dos anos 60, na época das guerras mesmo, que vivia se matando, então, e aí, quem que vai pagar tudo aquilo de morte? Na verdade, eu acredito assim, hoje, se vocês dois entram na mesma empresa para trabalhar, vocês vão ter um salário só? Sim. Vai ser um salário só para os dois? Não. Você vai ter que fazer o serviço dele? Não. Eu, desde o momento que eu nasci, ou que vocês nasceram, não tem como você pagar uma coisa que você não fez. Exato. A gente tem como melhorar em conjunto. Melhorar em conjunto, mudar. A gente tem que melhorar em conjunto. Então não tem como eu pagar uma coisa que eu não fiz. Tem como eu me conscientizar de uma coisa que já aconteceu. Eu acho que aí entra a questão do respeito, uma elasticidade, igual a gente estava falando agora há pouco, é uma resiliência e um altruísmo de se colocar no lugar do outro e ver o que passou. Ver o que vai afetar aquela pessoa, sabe? Ver o que vai causar para aquela pessoa. Tem uma coisa que a gente fala, sabe? Que a gente dissemina. Será que vai ser bom para aquela pessoa, para quem vai estar escutando? Sabe? Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente fala, no que a gente... Lógico, rapaziada, o que eu quero dizer é a questão de dívida histórica de tipo assim, do opressor que oprimiu. Sim, mas não tem como pagar por isso, pela sabe? Cor da pele, por tudo. Agora, que tem pessoas que têm a vida ceifada por coisas do passado, existe, certo?
É que nem as pessoas negras, eu não tenho lugar de falar para falar nisso, eram netos de escravos. Aí é outra conversa. Sim, mas entra também, eu posso puxar conversa. nesse ponto o homossexualismo. O homossexualismo, exatamente. Na década de 60, como que não era? Hoje, como que é? Exatamente. É óbvio que eu tenho o respeito que eu tenho hoje, que todo mundo me respeita, que está do meu lado, que eu acho que se não me respeita não tem que estar do meu lado, mas o respeito que eu imponho hoje não é só porque eu puxo o respeito. Quantos homossexuais não morreram? Sim. Entende? Apedrejados aí, sei lá, matada a paulada por ser homossexual para chegar ao respeito que tem hoje, entendeu? Então, assim, eu não... Por mais que eu não seja dessa forma, muito afeminado, não tenha esse estereótipo, eu tenho que respeitar todo mundo que tem e que já foi, que já morreu por isso, porque tem um sangue derramado por conta disso, sabe? A gente tem que pensar muito nisso. E é o que o outro lado não pensa, né? É machismo, é egoísmo, sabe? E tudo mais. Isso é vaidade, né? É. Debaixo do sol tudo é vaidade. É. Então, eu já falei isso aqui uma vez, falar. As pessoas, eu tava falando com a pessoa de direita, ela falou sobre vítima da sociedade. Aí eu cheguei nessa conclusão que eu falei. Existe sim. Não tem como. Qual o primeiro contato que você tem com a sociedade? Família. Como é que você quer pegar uma pessoa que já vem ali de uma família, dos pais dele são destruídos, aí tem um filho, como é que vai ser? Ele vai ter contato com a sociedade, e a família dele, o pai e a mãe, já vem destruído, certo? Sim. Então não tem como ele pagar por uma dívida, não tem lógica pagar dívida histórica. Isso em todos os lugares, irmão. Eu já ouvi uma pessoa super conservadora me disse que o homossexual não está na Bíblia. Eles falam na Bíblia que eles vão... Sim, eu já ouvi dizer que está na Bíblia também. Sim, eles como é que Como falam? assim? Eles não vão pro céu. Ah, você que vai Não, então, você lê. não, não foi essas as palavras que eu ouvi. Ele falou assim que é Adão e Eva. Então, teria que mudar, sabe, a história. Não sei o que fazer, aonde chegar. É complexo, né? É porque... Como foi criado, tem coisa... Entendeu? É que eu vou entrar num assunto que pode ferir o ego de muita gente, mas começou com Adão e Eva. Pra evoluir já começou errado, que teve que ter incesto. Entende? Você mas não consegue como, me entender? Né? Não tem como. Então, assim... O incesto que você fala era de pai... irmãos entre irmãos. Isso, irmãos entre irmãos. Mas acho que nunca teve mãe... Com filho, isso acho que nunca teve, não né? Não pode afirmar também, né? Não dá, mas... O que teve ou não teve. Mas lá pra frente, lá em Nimrod, Deus abomina isso quando ele fala... Sim. Entendeu? Mas aí... Que teve, né? Eu acho irmão que... com irmão, pai com filho. O que tem que mudar mesmo, eu acho que essa conscientização do que foi passado. Eu acho que a história é o que consegue mudar o rumo do futuro. De como a gente pode pensar para evoluir. Que a gente é ser racional. Sim. Então, se a gente pegar o que já aconteceu, não... O cara filosofou agora pra caralho. Mas não é verdade? Foi longe agora, gostei. Para responder isso, o que tem que mudar? Eu acho que o que tem que mudar é na nossa própria casa. Se eu adotar um filho hoje, eu vou ter que ensinar para ele como viver. Se ele tem que viver em sociedade, eu tenho que mostrar para ele o que é a sociedade de verdade, sem ficar mascarando o que é a sociedade. E eu tenho que mostrar a verdade de outras pessoas. Tem que ensinar ele como falar para não ferir outras pessoas. Exatamente. Então, eu tenho que mostrar a história do que já aconteceu para chegar no respeito que a gente já tem até hoje, sabe? E o que a gente pode fazer, ou eles que têm a mente brilhante de fazer perguntas e questionamentos que muitas vezes a gente nunca pensou, sabe? Colocar eles para pensar de uma forma diferente para mudar todo o resto. Porque a nossa geração já está formada. Exato. Sim. A gente tem que procurar melhorar, formar a próxima. Exatamente. Formar a próxima da melhor forma. Porque se a gente acha que os nossos pais, que eu entendo o meu pai, que ele tem aquele pensamento porque ele teve uma criação, se a criação foi a raiz do problema, eu tenho que tratar a criação aqui. Entende? Que eu estou passando. Não deixar passar o ferimento. Não deixar passar o ego, né? O ego, o ferimento. O egoísmo. Acaba sendo ferido, né? E acaba ferindo. Ferindo também, né? Acaba ferindo. Eu acho que então a gente tem que disseminar. Como? As escolas. Também não teria que começar a mudar o... Sim. Mas aí tem uma barreira muito importante, não sendo um conservador, que nem você fala, que isso pra mim não é ideia de conservador, acho que você não pode induzir.
Tem muitos que induzem, ele Não, sabe induzir disso. uma coisa, assim... Você induzir, Não, colocar eu acho que é assim como uma matéria. como matéria. Você não pode induzir a pessoa aquilo. Eu acho que é igual uma matéria. Assim como não te induz, mas você tem que estudar matemática. Você Sim. tem que estudar a língua Tem que portuguesa. aprender que tem que respeitar Entendeu? a pessoa por o que ela é. Então você está aprendendo alguma coisa para você seguir um caminho. Então eu acho que também deveria ser... porque assim como o nosso trabalho, a gente passa muito tempo na escola. Tem gente que passa período integral na escola. Então é outra família, Exato. além dos pais. Então a escola ela também tem que ensinar sem ter um partido, sabe? Ela tem que mostrar todas as verdades da forma correta. E tem como mostrar. O respeito. O respeito. Sim, incluir numa matéria respeito. Que é pra quem estudos sociais não tem mais, né? Respeito é pra quem Ainda tem. existe ainda estudos sociais nas escolas? Sim, lógico que tem. Como assim estudos sociais? Lembra que Antigamente tinha estudos sociais, ainda tem. uma matéria, Acho que hoje chama sociologia, não chama? Tem sociologia. sociologia, antigamente. Mas aí existe. começa, eu acho que no ensino médio, né? Eu tô querendo estudar sociologia. Sociologia, psicologia, é muito bom. Ó, você é estudante de psicologia, 06. Salve, 06, como é que você tá, meu lindo? Salve. Salve. Eu acho que a psicologia pode mudar o mundo também, viu? Sim. Tem vários futuro, estudos né? de neurociência aí que a gente quebra vários tabus, abre várias portas que a gente tem fechado aí para continuar a nossa vida e é bastante legal. Sim. Quando você fala assim, botando esse assunto, você falou que na Bíblia tá escrito que os homossexuais não entrarão no céu. Isso aí tá lá mesmo. Só que qual que é a diferença do seu pecado com outro tipo de pecado? Ponto. Nenhuma. Assim como o homossexual não entra no céu, o cão também não entra, o outro também não entra. Por quê? Porque isso é Velho Testamento. Mas isso é muito subjetivo também. Você tá não entendendo concorda? as ideias? É assim que eu penso. Eu não quero ferir o ego de ninguém, a gente tem que tomar esse cuidado para falar sobre tudo, eu não sabe? acredito que Fala você... de eu- religião é Eu complicado. acho Eu- que você já errou em comparar com pecado. Isso não é um pecado. Eu Exatamente. cresci na igreja. Exatamente. Eu cresci, o meu regimento... Já tinha comentado isso com O ele. meu sobre isso. regimento era a Bíblia. Desculpa, rapaziada, eu tô meio rouco, por isso que eu tô meio gaguejando. Vou até tomar aqui. Porque... Tá dando para entender. O meu regimento era a Bíblia e eu consigo levar tudo isso para minha vida e eu consigo extrair a melhor parte disso, sabe? Eu não tô falando que, por mais que eu não acredite, eu acredito numa força maior, mas por mais que eu não acredite em alguns pontos, não quer dizer que não tem bastante coisa lá que esteja certa. Mas nesse caso, é como se fosse uma vida normal. Na tua casa, entra uma pessoa que você não quer? Só vai entrar quem você quer. Só quem eu quero, sim. O céu é teu. Só vai entrar quem ele quer. Quem ele quer. Exatamente. Se tem um céu, se existir um céu ou se não existir, no final vai ter um juízo. Por isso que ele deu seu único filho para Na porta dele só passa quem ele quer. Então, assim, quem sou eu para falar que você não vai? E outra, a palavra vai A Bíblia foi né? escrita, eu acho que por uma pessoa que recebeu alguma informação e foi escrevendo. Só que essa pessoa também é falha. Pode ter um toque de machismo ali. Então, assim, eu acredito nisso. O céu é dele. Entra quem ele quer. Exato. Exatamente isso que eu queria passar. Porque a pessoa falar que ela não é pecadora, ela já Jesus Tá aí Cristo morreu na cruz outro pelos propósito. pecados. todo que mundo é tá pecador, errado? né? Pode ser um pecado, mas pode não ser. Por que, que é um Todo pecado? mundo tem pecado. Essa é a questão que eu queria falar. Por que, que é um Cristo não pecado? deu a vida dele só para você aceitar ele e se achar que você não é mais pecador. Você tá na condição de pecador, você não é mais escravo. É o que eu acho, e ponto. Eu faço coisa errada pra caralho, esse aqui também faz. Eu? Todo mundo Nunca. faz coisa errada. Eu não faço nada de errado. Tá? Entendeu? Todo mundo comete erros na vida. Não, eu tô falando assim, que é eu verdade. Cometemos entendi. erros. Eu sei o que você quis Só quem dizer, perdoa é claro. ele, irmão. A gente, Eu não posso falar pra uma pessoa que você vai fazer ou não. Quem sou eu, mano? só de a gente olhar um morador de rua Não ajudar. e sabe, ou sei lá, pensar qualquer tipo de pensamentos negativos. Tá ali ali, porque você quer. já- Tem gente que pensa assim. Sim, Entendeu? Então, eu penso trabalhar, dessa sabe? forma. Lógico que tem muita gente que vai ficar bravo comigo, mas é o que eu penso. Referente a tudo. Não é ficar bravo, é saber ouvir né? A gente não é obrigado a aceitar nada, a gente tem que respeitar. Eu li a Bíblia e entendi isso Respeitar. nessa parte. A diferença não é diferente de nenhum outro tipo de coisa. É a mesma coisa. Quem julga é ele, ponto. Tanto é que fez tem um muito preço. parte da minha vida isso, que é libertação. O que é libertação pra você?
Muita coisa, eu fui liberto de muita coisa, só Deus sabe. A minha foi o homossexualismo. Foi a última vez que eu fui na igreja. E eu escutei da igreja o que se opõe a eles. Que eu estava comentando até com você esses dias no serviço. A minha libertação veio de lá, porque, igual você perguntou, é fácil? Não, não é fácil. Mas ninguém disse que ia ser também. Mas com toda essa controvérsia de conversa de como você foi criado, e a sociedade, todo mundo que está do seu lado falando que é errado, você até passa na sua cabeça em tirar a própria vida. Sim. Porque o que está dentro de você, o que está sentindo dentro de você, é o contrário do que todo mundo fala, entendeu? Sim. E aí, a última vez que eu fui na igreja, eu escutei dessa energia que eu acredito. Eu fui numa igreja que tava muito barulho, sabe? Não tava dando para entender muita coisa, mas a minha parte eu peguei. E falava assim que eu sou filho, assim como todo mundo, que ele me fez dessa forma, que não era para me mudar. Sim. Que ele me queria desse jeito. Isso te libertou. E que se ele quisesse se usar de mim, ele se usar do jeito que eu sou, aonde eu tivesse. Sim. E acabou. E aí eu saí de lá, é uma coisa que é isso que eu estava conversando com você esses dias, que eu me sinto abraçado desde o momento que eu saí de lá, sabe? Que eu sei que eu tenho uma energia do meu lado. É óbvio que se eu estou vivo, é por conta disso. Sim. É porque está em mim, é porque sou eu, sim, essa energia. Então, eu tenho que fazer o quê? Minha libertação veio daí. O que eu tenho que fazer? Os próximos passos? Viver, sim, que eu já sei que não é errado, que foi me falado, eu senti isso. Sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Sem se preocupar. Essa é a chave. Eu tenho que fazer o amor, eu tenho que transmitir o amor, ajudar o próximo. Eu acho que é isso que a gente veio fazer, sabe? É o nosso propósito. Sim. Acredito. É o nosso Respeito propósito. muito isso. Muito nada E a minha libertação veio daí. Nada nessa vida vai fazer você gostar de mulher de novo. Eu passei a minha infância, adolescência e pré-maturidade lá de ficando com mulher, sabe? Com mulher. Depois até que eu fiquei de maior, ainda fiquei com mulher, fiz várias besteiras, até com mais de uma mulher eu saí de uma vez. É isso, rapaziada. Coisa que muito hétero não fez. Exatamente. Exatamente. Mas assim, desde o começo, igual eu falei que eu me descobri, que eu comecei a me descobrir com 11, 12 anos, por mais que eu não fazia, eu sabia que eu gostava. Sim, mas... E a controvérsia começou a partir do momento que eu comecei a sair com mulher. Porque eu saía com mulher, mas eu não sentia atração. Sim. Eu saía porque era o certo. Era o certo pra mim sair com mulher, entende? E aí eu comecei a sair com mulher. Eu saía com uma, eu saía com outra. Eu saía na escola, eu marcava de sair em outro lugar. E nunca dava pra acontecer nada, cara. Não conseguia finalizar o serviço, entendeu? Sim. Até... Que dureza. E aí, nessas descobertas, eu via... Fica à vontade aí pra você desculpar com as minas aí que você deixou na mão aí. E é verdade. Né? Elas, diferentes dos homens, entendem. Sim, mas elas ficam... Porque a maioria da mulher fica assim, pô, será que eu não sou o suficiente? Sabe, as paradas assim, né? Tá ligado? Até uma menina que eu saí, que tava eu, um brother, e a gente saiu com 2 meninas. E aí, eu não sei como... que outra pessoa aleatória ficou sabendo e foi perguntar pra ela se tinha acontecido isso. Aí ela veio me falar um monte. Pô, comigo foi assim. Você falou pra tal pessoa que a gente saiu, da próxima vez eu não vou falar isso, eu não vou afirmar. Eu falei, eu sou homossexual, por que eu vou contar a vantagem que eu saí com você? Eu não tenho por que contar a vantagem que eu saí com você. Alguém contou e ela... Alguém contou, entendeu? Ela achou que fui eu que contei, pra contar vantagem. Eu falei, não tem por que eu contar a vantagem que eu saí com você. Entende? Sim. E aí, eu de verdade tentei muito e eu já chorei por tentar ficar com mulher, sabe? Não consegui. E aí veio um homem, o negócio já fica sentido na hora. Questão de química. E assim, é um negócio que eu não podia fugir. Sou eu isso, sabe? Eu só tinha que me respeitar e me aceitar. Sim. E foi o que aconteceu. Eu fiz isso e o respeito melhorou minha vida de uma hora para outra. Eu não posso dizer... Eu não sei o meu dia de amanhã, entendeu? Se eu vou querer fazer alguma brincadeira, se eu ficar solteiro, fazer alguma coisa... E voltar a gostar de mulher. Já pensou? É sobre isso que eu tô falando. É isso mesmo que tá falando. Eu não sei o meu dia de amanhã, eu não posso dizer que não, sabe? Assim como vocês não podem dizer que não sobre qualquer outra coisa. Sim. Mas assim,
Eu não sei se eu Acho ficar que é diferente, é isso, solteiro... eu quero dizer, quero mudar não. Cara. Sair do armário. Tá na prateleira. É uma pergunta difícil essa. Então, Agora. eu não sei meu dia de amanhã. no armário mesmo. Eu não sei meu dia de amanhã, eu não sei o que eu... Sim, Pode ser que eu saia com uma mulher, ou talvez eu consiga ficar ereto com uma mulher, vai saber. Sim. Mas o que eu tenho de experiência até hoje que me formou, eu não consigo. Sim, claro. Mas, se eu ficar solteiro, eu fico aberto a possibilidades. Cuidado, seu marido Vai vai ouvir que- isso, hein, mano. Hã? Seu marido pode ouvir, viu? Mas ele também, ué. Ele tá vivo. Tá vivo? Pode acontecer com ele. Assim, É verdade. com você também, meu amigo. Eu gosto de mulher demais. Eu gosto de mulher demais, né? Quem gosta de mais ou de menos? Tem essa. Eu gosto também, mas Mas do aí- meu jeito. Olha. Eu gosto demais. Sim. E é isso. Boa, gostei. E aí? Pô, só foi falar em mulher, o assunto acabou, pô. É isso que eu tô pensando aqui. Eu falei de mulher. Ai, caramba. É bom, pô. Tudo, Na né? vida de um homossexual, a mulher é imprescindível, vocês sabiam? Não. Não sabia. Eu ia perguntar isso pra você. O que significa mulher pro homossexual, então? É imprescindível. Sem a mulher, eu não tinha nascido. O cara que não gosta de mulher não gosta da mãe, né? Quem tá comigo não tinha nascido. Meu marido não tinha nascido. Entende? Sim. Não ia fazer par de outro homossexual Imprescindível. sem uma mulher. Então, é imprescindível. Não tem como. E hoje, você tem um relacionamento saudável com seu pai? Voltaram a se falar? Que você falou que os caras não têm preciso se falar, não foi? Então, aí, depois disso, a gente não se falava muito, sabe? Ficava, tipo, mais de um ano sem se falar, sem dar um bom dia, até porque... Até feliz aniversário não dava pro outro, sabe? Por causa de algumas divergências de família e tal. E eu acho que o maior ponto foi o homossexualismo. Por ter esse machismo, sabe? Assim, e tudo isso. Mas você Falta não, de compreensão. não precisa se preocupar, não, que eu por muito menos eu não falo com a minha mãe. Eu Pode imagino. dar uma roupa de, né? Pode dar a chave do apartamento, você acha? Então, e aí... Vou falar também. Esses dias ele voltou a falar comigo, sabe? Eu baixei o Telegram. E aí, quando você baixa, aparece uma mensagenzinha, né? Ah, tá, pra quem já tem, né? E que tem seu número. Tal pessoa baixou. Aí meu pai falou comigo, e aí, tudo bem e tal. Pô, legal. Aí eu dei Feliz Dia dos Pais esses dias pra ele, e ele falou que me amava. Foi a primeira vez que eu escutei isso Sim, do meu legal. pai. Puta, maneiro. Mas aí não tem tanto essa afinidade, sabe? Não tem muito ainda. Porque filho é... Mas não, ainda Você não tem há filho. tempos ainda, né? Não. Filho é E nem vou ter, eu a acho. continuação da gente. Há tempos ainda pra você e seu pai. Tudo muda, né? Tudo muda, exatamente. O cara É assim, cresceu, mas tudo muda. a gente... Só faltou ele falar salu. Salu. Então, a gente tá em constante evolução, igual a gente falou aqui, que a gente tem que melhorar, sei lá, pelo menos 1% no dia, sei lá. E vai renovando isso sempre. Pode ser que essa renovação do meu pai esteja chegando agora, Ah, chega. esse entendimento, um pouco mais velho, mas tá chegando, né? Então, E nunca é tarde. se esse for o problema, O né, de não falar universo- comigo. O universo, ele conspira sempre a favor das pessoas boas. Se for pro seu bem, o universo traz pro bem. Se você for uma pessoa boa, claro, eu tô dizendo na mesma medida, né? Entendeu? Sim, Porque não adianta nada a gente cobrar o nosso pai e tá fazendo o pior do que ele, sabe? Tipo umas paradas assim, sim, entendeu? é verdade. Tem esse detalhe. Sim. Mas é que depende da vida de cada um. Poderia ter sido o contrário também, né? Igual o meu caso. Tá cobrando o certo e fazendo o errado. E aí não fica nada como um... Porque se a gente tá crescendo e aprendendo com isso, não fica como um aprendizado pro filho, né? Sim. Como é que você fala uma coisa e faz outra. Faz uma coisa assim. Seja Entende? tudo o que quiser, primeiro dentro de casa. Essa é a lei. Então, assim, eu sofro tive um uma pouquinho com sorte... Quer ver? Eu converso com todo mundo, cara. Todo mundo. Troco ideia com todo mundo, respeito todo mundo. Você me conhece. Você também me conhece. Só que às vezes em casa eu não tenho um relacionamento saudável. Por quê? Porque a cabeça das crianças, eles acham que não tem que falar com o pai e já era. Respeito também ela. É isso?
Mas tudo que você tem que ser primeiro dentro de casa. Acho que você tá precisando passar num terapeuta Terapeuta familiar. Exatamente. Não, mas respeitar. Às vezes é o jeito da pessoa, né? Então, sim, mas você tá Juntar comentando dois isso. jeitos desse aí, dois jeitos da pessoa, aí dá nisso. São quatro pessoas, 4 filhos ele tem. A pessoa, 3 não fica sem se falar com ele, quase que não... Tem alguma coisa que tem que procurar saber A gente o que tem tá que acontecendo, né? tentar conversar, porque eu acho que diálogo resolve tudo, conversa resolve tudo. Se tiver 2 pessoas com esse jeito da pessoa, vai dar nisso. Vai ficar sem Eu diálogo. falei pra ele hoje, o que eu falei hoje no carro pra você? Eu falei o quê? Ela é a minha versão Sim. melhorada. Relacionamento afetivo, suposição, nosso pai, a pessoa que tá com a gente. Tem que manter um respeito assim também, porque é pelo que eu vi, né? A pouca experiência que eu tenho. Se ele se alterar, eu tenho que abaixar a voz, porque senão vai dar bosta. Se eu me alterar, ele tem que ter a ciência que ele também tem que... Então, assim, tem um limite. Sim. Tem um limite que a gente tem que... Eu acredito que com filho também, sabe? Sim. É a mesma coisa. Por mais que a gente seja o rei, o dono, eu acho que ele Uma tem hora a você- verdade dele. Exatamente. E eu também tenho a minha, mas tem um limite. Os dois têm que entender isso, né? Eu tô aprendendo uma lição que só tem uma verdade. Mas nenhum ser humano tem a verdade absoluta. Sim. Dá pra entender essa ideia? Eu fui Dá. claro. Só tem uma pessoa que foi a extrema verdade. Não tô falando, não tô pregando pra ninguém. Só que a gente não consegue ter essa verdade sua, absoluta. Se eu falar assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, não, mano. A gente somos totalmente limitados à verdade. Concordo. Nada mas que eu falo pode ser absoluto. Mas a gente tem que seguir alguma coisa, você concorda? Senão a gente não vai pra lugar nenhum. Sim, mas eu Então não a gente não tem que pode ter o quê? confronto. Não, mas a gente tem que ter o quê? Respeito. Uma balança. Respeito. Tem que ter... Sempre tem 2 coisas que são parecidas pra gente seguir, mas uma pesa mais que a outra. Peso a mesma medida. Né? Uma pesa mais que a outra. A gente tem que seguir o que é mais certo. Da sua- Independente seu- que não seja o corretamente, igual você Mas falou, assim a como- verdade absoluta. Mas você Quando tem que seguir o que você acha que é mais eu certo. falo quando você entra em contradição com uma pessoa. Entendeu? Alguma coisa você tem que liberar. A gente pra tem receber. que respeitar. E aí, João? Ele foi o meu. Ainda bem que não é cobrança. Poderia ser Você pior, não né? viu ainda. Não viu ainda? Ele conhece o toque. Ele conhece toque. Ele conhece o toque. Tensão. Quando cobra, ele fica assim, Itaú. Aí quando é Ele conhece o Bradesco. toque. Tensão. Pensão. Pensão tem um monte aí. Tem umas ainda que não chegou ainda. Hein? Voltando à linha de raciocínio. Quando 2 pessoas estão em conflito, por exemplo, um conflito de ideias, principalmente hoje, com esse Brasil polarizado que está aí, nenhuma das 2 verdades são absolutas. Nenhuma a esquerda, a direita, o cara de esquerda com a direita, o cara conservador, o cara liberal. Nenhuma das 2 verdades são absolutas, gente. Todas têm erros. Vamos lá. Tá entendendo as ideias? Trabalha. Trabalho. Não era Você vagabundo. abaixa a cabeça pro seu patrão? Eu aprendi isso. Você ama ele? Não. Você ama sua filha? Sim. Por que você abaixa a cabeça pro patrão e não pra sua filha? Exatamente. Parabéns. Bom. Aí você tinha que ensinar ela a fazer a mesma coisa. Porque Porque eu aí sou os dois teriam uma flexibilidade, uma elasticidade melhor, sabe? Eu não abaixo a cabeça pro meu patrão porque eu não convivo com ele. Sendo que pra minha filha eu teria que Mas você baixar a engole cabeça. sapo no serviço. Porque eu não convivo com ele. Porque eu Tá dependo entendendo? daquilo, né? Tem que engolir, acabou. Você tem que colocar pão na mesa. Faz parte. Aprendi, engolir. antigamente A vida é não entendia, assim, às vezes. De vez em quando você tem que engolir um sapo pra poder... Não tem como. Piorar uma Isso coisa. é questão de humildade, você acha? Que é que nem eu falei, mano. Você tem que fazer primeiro em casa, depois na rua. É ego, né? Eu acho que falei tem uma coisa muito. que fala antes, que é a necessidade. Eu falhei muito nessa Eu parte. acho que pra gente... Mas eu era eu mais um aprendi beijo isso com as na pessoas Guarda da Mirim, rua com do que em 14 casa. anos de idade. Pra gente conquistar uma coisa, principalmente pra gente que não nasceu com a bunda virada pra lua, Não a tem gente o DNA conquistar do uma Jay-Z, coisa, a né? gente tem que sacrificar outra. É igual no jogo de xadrez. Tem que sacrificar uma coisa pra conquistar Pra você outra. ganhar Então, o jogo, assim, você tem que sacrificar algumas eu com pedras. 14 anos, eu queria comprar muito um exemplo, um notebook. Eu passava todo dia na frente do McDonald's. Tô atirando. Sim. Passava todo dia na frente do McDonald's, eu queria comer, eu não comia. Pra comprar meu notebook, eu comprei. Foco. Entendeu? Então você tem que sacrificar Você uma coisa pra sacrificou. conseguir outra. Não adianta. É a mesma coisa pro resto da vida. Tem que colocar uma balança. Se eu gastar aqui, eu vou perder aqui. Entendeu? E é relacionamento. Focar É nisso. isso também. Sim. Tanto afetivo como, sei lá, de parentesco. Orgulho, né? É orgulho. Só te fazer uma pergunta. Os homossexuais traem mais do que os héteros, do que... Pegou pesado, hein? Não. Pegou pesado, hein? São muito menos, eu acredito.
Eu acho que é igual. É igual. Então não tem essa, né? Eu acho que é igual. Sim. Eu não sei porque Tá aqui, eu não conheço essa traição. Né? Eu não queria julgar, mas eu acho que lésbica é mais ousada. É, né? É. Sim, eu acredito também. Lésbica é mais ousada. Você acredita que até nisso as mulheres traem mais, mano? Eu acredito. Dizem que as mulheres não É traem que, na mais. verdade, é aquilo que a gente tava falando desde o começo, é porcentagem. É óbvio que tem a porcentagem de traidores no meio dos héteros, tem no meio dos homossexuais. Também. O que você acha Entendeu? sobre traição, mano? O que é traição pra você? Porque assim, existe a porcentagem de traição. Por exemplo, porque tem cara que vai, Depende do que é traição pra Exatamente. pessoa. Tem O cara que é vai traição lá- pra gente. o cara vai lá, pula cerco uma vez só e volta pra casa. Você acha isso traição? Lógico que é. Depende. Mas é mais doído quando o cara tem um relacionamento a longo prazo com outra pessoa na rua. Depende. É mais cara. traição, você não acha? A gente tem que ver primeiramente o que Eu te ele. conheço o assunto. Não trai o Ronaldinho. Ronaldinho é bro. Vamos colocar cartas na mesa do que é traição. Traição, pra mim, é uma facada nas costas. É uma coisa que você não estava esperando. Concorda? Sim. A partir do momento que eu tô num relacionamento, suposição com ele, e eu combinei, ó, você pode ficar com quem você quiser, eu posso também, mas a gente tem que se fortalecer aqui. Se eu fiquei com outra pessoa, ele ficou com outra pessoa, não é traição, porque a gente tá sabendo. Agora, se eu combinei com ele que a gente não pode trair e acontecer isso, Que é um relacionamento normal, né? traição é traição. Eu acho que independente se for ato sexual, se for qualquer outra coisa que eu combinei com ele, fiz ao contrário. É uma facada nas costas. Quebrou o acordo. Quebrou o acordo. Exatamente. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Tudo é pecado. Então você acha que quando a pessoa vai lá, o cara sentiu uma atração forte por uma pessoa, vai lá, pum. É traição também, mas é uma facada tão menos doída como você ter um relacionamento a longo prazo? Porque eu acho que quando Porque você tem um relacionamento a longo prazo, existe, tem sentimento. Tem uma confiança maior. Não, a pequeno prazo também tem sentimento. Mas é só atração. Mas aí não é, cara. Suposição, eu tenho um pequeno prazo, tô com uns 4, 5 anos agora. Entendeu? Mas eu gosto dele, entendeu? Se ele fizer uma coisa que a gente tá fora de acordo, vai ser traição. Quer dizer que não vai doer, tanto pra mim quanto pra você. Eu acho que a dor é subjetiva, depende do tanto que você ama. Depende do tanto que você gosta, né? É. Depende do tanto que você ama. E você perdoa a traição? E a segunda vez que ele pergunta isso aí, no outro ele perguntou a mesma coisa. Eu perguntei. Perguntou pro DJ, você perguntou, você perdoou a traição? Ele falou, eu não nem No fudendo. que eu acredito, independente se é traição sexual ou qualquer outro tipo de traição. Perdoar, todo mundo perdoa. Tem que ver se vai esquecer, que ninguém tem amnésia, né? Exatamente. O problema é É esquecer. uma barreira cruel isso, né? Eu acho que se você não aguenta, você quer estar junto, tá babando, vai pra cima. Mas traiu. É o corno que aceita, né? Mas É o assim, que você tava falando. tirando de relacionamento, tem muitas pessoas que traem você sendo um amigo, por exemplo. Claro. Por isso que amigo, mas isso- eu sempre falo, amigos são os que frequentam a minha casa. Mas isso não sai de um relacionamento. Não quer dizer que vocês não são um casal, que vocês não têm um relacionamento. A Entendeu? partir do momento que você tem um afeto com ele, você tem um relacionamento. Sim. Não é afetivo, mas tem. Você entendeu? Então, assim, a traição dói do mesmo jeito. a dor que você vai ter de alguma coisa que ele fez vai ser muito maior do que uma coisa que eu fiz. Que você gosta muito mais dele, que ele é seu irmão, você conhece ele há muito mais tempo do que eu, entende? Então, É bem assim. depende do quanto você tá de cabeça naquilo, né? Sim. Eu antigamente confiava muito com as pessoas. Inclusive, eu tive um episódio com uma pessoa no trabalho antigo, que ele falava assim, você parece uma puta, conversa com todo mundo. Eu sou assim, é meu jeito. E todo mundo é amigo. Olhei pra cara dele e falei, irmão, não é porque eu trato bem que é meu amigo. Tratar bem pra mim é educação. Educação. Conversar pra mim é educação. Sim. O jeito que eu fui criado. Agora, amigo é que frequenta a minha casa. Que tá ali comigo. Eu ligo aqui, o cara vem me socorrer com o meu carro. Ou eu vou lá também. Isso é amigo. São poucos. Esses caras eu não abro mão. São poucos. Salve Baiano, salve Parrudo, salve Gabriel, meu cunhado, salve pra vocês aí que são do Munhoz. Tava na televisão ontem, minha vila. O pau quebrou lá, hein? Sim. Meu irmão, quando ele me liga ou quando eu ligo pra ele, os dois, nós somos assim, meu pai, são amigos. Agora, eu tratar uma pessoa porque ela não é minha amiga
Não, eu trato todo mundo com respeito. Eu não acho que amigo tem que estar fazendo favor. Não, se não der, sim, não eu dá, entendi entendeu? suas ideias, mas assim, eu acho que amigo não é só pra isso, não, pra estar também quebrando concordo. galho. Eu acho que amigo tem que estar, sabe, amigo mesmo, amigo. É muito difícil você ter um amigo, É é complicado, raridade. é difícil. É raridade ter um amigo. Eu falo assim porque eu já fui traído por um amigo. Tem muitos. Nem sei porque eu vou pessoas falar que sobre querem- isso. Que assim, à minha frente ele me tratava bem pra caramba. Só que quando ele tava pelas minhas costas, ele falava mal de mim. Mas a culpa Eu não é sei sua, por quê. você que selecionou mal seu amigo. Exatamente. Só Mas que ele me aí, ensinou. Ele não sabe o que ele fez, ele me ensinou algo mágico. É uma lição que eu tenho de vida isso daí. Porque Quando- assim, o que aconteceu? A gente era muitos amigos em comuns. Aí quando ele tava comigo, ele falava mal de uma pessoa. E quando ele tava com a pessoa, ele falava mal de mim. Aí eu e com essa pessoa começamos a trocar ideia. Ele falou, mano, quando tá com... mete o pau no você direto lá. Eu falei, caramba, Fala de você também. Tá ligado? Sim. Então, pô, a expectativa que eu e essa outra pessoa tinha referente a essa terceira pessoa era muito grande. Nós éramos muito amigos. Só que eu comecei a observar ele, eu não observava ele. Ninguém fica perto do cara mais. Família não vem visitar. Conheço Ligado? pessoas assim. Você entendeu? Então, tem uma fase da Peço nossa desculpa vida aí que a se alguém gente acha que a desculpa, gente mas tem é assim. amigo, né? Tem uma fase da nossa vida que a gente acha que a Ah, gente acha, a tem gente amigo. não tem amigo. Amigo é complicado. E não combina com evolução e não combina Algumas pessoas saem da sua vida. com relacionamento. Exatamente. Se você tem amigo, igual desse jeito que você tá falando, pra sair, você não consegue evoluir. Exatamente. É o que eu já respondi pra mim mesmo. Se eu tenho amigo, eu não consigo evoluir. E se eu tenho amigo, eu não consigo me dar bem num relacionamento. Porque um fica puxando a atenção do outro, sabe? Pô, você fica dando atenção pro cara, Sim, ele não te exatamente. dá, sabe? Quem tá aqui com você sou eu. Você fica saindo com a pessoa. Ou então, eu comprei... Quando eu parei de amizade, é óbvio que eu parei com cigarro e com bebida. Eu comprei esse apartamento que eu tô morando hoje. Evolução. Evoluiu. Eu gastava 1.500 conto por mês, fácil. Com cigarro, com bebida, com amizade, porque eu saía, não tinha tempo pra mim, era tempo pra amigo, porque é uma coisa boa, né? Sim, claro. é uma coisa faz boa e parte. prazerosa, a gente tá dando risada, tá com as Sim, pessoas trocando legais e ideias. Faz tal. parte da vida isso. Sim. Faz Deixa parte, não bem. é a vida. Não é a vida, exato. Faz parte, não é a vida. Pra gente que tem que batalhar de verdade, a gente sabe que quem quer estar mais alto se abstém mais de coisas boas. Sim. E quem quer estar com coisas boas sempre tá mais baixo. Você fez eu lembrar de um moleque que canta. Eu lembrei só da parte. Falcão voa com Falcão. Por isso que ele anda sozinho, tá ligado? Quem não nasceu pra ser rei nunca vai ser rei. Não vai ser rei. É exatamente É, isso. tem outro que fala que quem não nasceu por rei obedece até no trono. É verdade. Não Isso tem que eu tô como. falando, Se não tem você como. aproveita demais, você não tem nada. Se você se abstém e trabalha, você consegue as coisas. Então você acha que tem pessoas que, assim, elas só passam na sua vida, Infelizmente, isso é verdade. entendeu? E aí, sempre conhecer pessoas novas, é maravilhoso. Claro. Maravilhoso. Pode ver, conhecer pessoas é novas. aquela questão do respeito. Eu chego no serviço, pode ver, eu cumprimento todo mundo. Eu entro 15 minutos mais cedo, eu cumprimento todo Tem essa mundo. mania também. Porque é respeito. Mas não é todo mundo meu amigo. É colega de trabalho, é respeito. A gente tem que manter uma união, a política da boa vizinhança. Sim, Mas não levo ninguém pra dentro da minha casa. exatamente. Amiga que frequenta a sua casa. Você tá entendendo? É, porque eu falei que tem pessoas que são passageiras. Elas passam na sua vida, você não vê ela nunca mais, mano. Sim. E se você pegar... E pessoas boas. Boas. O melhor amigo que eu tenho hoje, cara, ele não vai na minha casa, eu não vou na casa dele. Eu sei que é uma pessoa que eu posso confiar, aquele cara que eu falei que eu vou no estúdio, ele tem uma banda, toca, né? Ele tem uma banda de rock. Certo. Eu fui esses dias na casa dele. Fazia muito tempo, fazia quase um ano que eu não via ele. Mora perto, cara. Considero sempre demais, tá- é uma pessoa boa. Sim, mas isso já é o suficiente. aquele Que cara a gente se vê, ele não Aquele quer cara que saber você se eu chora junto tô, com ele na conquista. se eu tô Esse com um pé de homem. havaiano, o outro descalço, sabe? Que amigo Não não é, quer. amigo não é aquele que você deixou de mandar mensagem uma semana, fala, pô, o cara virou a cara, eu vou bloquear ele, vou, sabe? Ah, esses caras são- Pensamentos. Já fiz por ele já fez por mim, a gente nunca se desentendeu, sabe? Nunca faltou um respeito Exato. em todos os estágios da minha vida, principalmente eu, que sempre é um tabu por ser homossexual, pra sociedade, pra ele nunca foi um tabu, sabe? Desde que descobriu também, sempre respeitou, então... E a gente não precisa ficar
um em cima do outro, sabe? Não precisa ficar junto o dia inteiro pra ter uma amizade. Exatamente. Não precisa. Exatamente. É subjetivo o que é ser amigo. A gente não precisa estar grudado pra ser amigo. Exatamente. Não precisa estar com aquela cueca todo dia pra ela ser minha, sabe? Sim, sim, claro. Para ser minha cueca da sorte. Entendeu? Eu acredito nisso. A amizade é subjetiva. É isso então, galera? É isso, É rapaziada. isso. Infelizmente já deu o nosso tempo. Sim. 06 já tá tenso ali. Nada. Tá suave, 06? Sim. Então tá bom. É Um isso prazer então, imenso né? receber você, Marvin. Quer passar Eu que sua rede agradeço. social? Eu não tenho redes Alguém sociais. que você não tem, não? Eu tenho o LinkedIn, que é mais profissional. Rede social não dá certo pra quem é casado. Bom, Chama muita atenção. É Marvin Tangerino, que é meu nome, sobrenome. Prazer E receber. é isso. Eu que agradeço aí. muito Dialetos, obrigado né? aí, é Fala isso o que aí. você falou sobre dialetos, que ele... Eu falei pra você que o nome era da hora, ele falou pra mim ontem. O que você falou? Dialeto, a gente tem que saber o que é conceito de dialeto, né? Dialeto eu acho suposição. Dando um exemplo da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua, e é uma língua só. Eu falo português, você fala português, você fala português Brasil. Dialetos são as vertentes da língua, como cada um fala. Eu achei legal o nome dialetos, porque tá parecendo que vocês dão voz a todo mundo, sabe? Sim, Suposição exatamente. eu. ideia, né? Ó, analfabeto. Eu fico vendo quem sou eu pra estar aqui, sabe? Eu tô aqui conversando com vocês, passando uma visão. A gente também não, sabe? É Sim. isso. Leigo muitas coisas. Não, Essa é eu a achei ideia. bem legal. Essa ideia, sim, muito louco. Tá aí o primeiro passo de quem tem um podcast, abrir a mente, A mente de pessoas. tanto de vocês que estão conversando, quanto de todo mundo que vai ver depois, né? Exatamente. Não, a gente Achei bem legal. O nicho nosso é isso. Não, Que bacana. era outro nome, a gente teve que mudar. Ô, Marvel, muito obrigado aí. Foi um Eu que prazer agradeço aí. demais. Seja bem-vindo, vir mais próximas vezes. Exatamente. Fechado. Mandar um abraço pra todos aí. Laura, o pai te ama, filha. Larissa, o pai te ama também. E que Deus abençoe a todos. Quer mandar um abraço pra alguém? Pode mandar aí. Um abraço pra minha família, pro meu marido, minha mãe, que tá correndo sempre junto. E os colegas, amigos aí que a gente faz, pra todo mundo. Agradecer vocês aí por abrir as portas. Boa. Conhecer mais uma verdade aí da sociedade. Nada, E é prazer isso. é nosso recebê-lo Respeito aqui. sempre. Vamos pra Rapaziada, cima. um abraço pra todo mundo. Até Segue mais. nós. Pelo amor de Deus, clica lá pra Pelo amor de seguir Deus, a gente. não, caramba. Porque pra gente conseguir manter o canal. Pelo amor de Deus, foi uma palavra. Sim, eu entendi. Você Não entendeu? tá desesperado, não. Não gente. desesperado, não. É só pra seguir mesmo. E é boa, é isso aí, galera. Se inscreve no canal, ajuda nós. Foi imenso prazer trocar ideia com o Marvin, abrir a mente da gente para vários assuntos polêmicos sobre a sexualidade dele. E esse foi mais um episódio do Dialetos Podcast. Fiquem com Deus todos e vamos Valeu. que vamos.